Por que Cuba e não Estados Unidos? Por que é mais interessante para o Brasil fazer negócio com países pequenos no lugar de focar negócios em países grandes como os Estados Unidos? Esse é um tema que tem sido fortemente debatido no meu site e é o assunto de reflexão desse vídeo. Gente, eu vou utilizar a teoria econômica mais uma vez, só que dessa vez eu vou utilizar uma teoria econômica que está totalmente na escola austríaca de economia, porque eu sei que muita gente que está hoje visitando o site gosta da escola austríaca e eles costumam ignorar aquilo que está fora da escola austríaca. Então, tudo que eu vou falar hoje está na escola austríaca de economia. Eu vou contextualizar alguns termos. Primeiro, fronteira de possibilidade de produção. A fronteira de possibilidade de produção é o máximo de determinado produto que um país consegue produzir internamente. Vamos pensar, um tema bem debatido que foi o feijão. Vamos pensar que o Brasil tem condição de produzir, por exemplo, 5 milhões de toneladas de feijão por ano. Isso é a fronteira de possibilidade de produção de feijão, o máximo que ele consegue produzir. E vamos pensar que ele produz também 5 milhões de toneladas de milho. Só que a gente está utilizando o mesmo solo para produzir ou feijão ou milho. Então, quando a gente utiliza uma função matemática e dá um traço nessa função matemática e coloca o máximo de milho e o máximo de feijão, a gente chega numa fronteira de possibilidade de produção desses dois produtos. Para ficar mais fácil, pensa assim, se São João deixar de plantar milho, ele planta feijão. Se ele deixar de plantar feijão, ele planta milho. Então, se o São João não plantar feijão nenhum, ele vai produzir 5 de milho. Se o São João não plantar milho nenhum, ele vai produzir 5 de feijão. Agora, a gente tem possibilidades. Ele pode produzir, por exemplo, 2,5 de feijão, 2,5 de milho. Quando que se torna interessante para um país fazer negócio com outro? Quando um outro país tem maior produtividade naquele produto. Quando a gente pensa, vamos pensar agora dois países pequenos, país A e país B. Vamos pensar que no país A o milho cresce com mais facilidade, no país B o feijão cresce com mais facilidade. Então, para tornar possível um negócio internacional e os dois países saírem ganhando, um país vai focar na produção do feijão, outro país vai focar na produção do milho. Então, esse é o primeiro conceito, a fronteira de possibilidade de produção, que é o máximo que aquele país consegue produzir, e depois o que justifica a troca, é o fato de um país ter mais facilidade de produzir um produto do que o outro. Isso aí é a vantagem comparativa. Um país tem mais vantagem comparativa produzindo milho, o outro país tem mais vantagem comparativa produzindo feijão. Agora eu vou contextualizar e vou explicar para vocês por que para o Brasil é mais interessante produzir, é mais interessante negociar com países pequenos do que negociar com países grandes. Vamos pensar a realidade brasileira. O que seria interessante para o Brasil hoje? O Brasil é um país de terceiro mundo, é um país que está em processo de, digamos assim, de desenvolvimento, e o mais interessante seria que o Brasil focasse na produção de produtos industrializados. Quando o Brasil faz negócio com um país pequeno, onde que o Brasil tem vantagem comparativa? Onde que ele é mais produtivo? Vamos pensar que o Brasil vai fazer negócio com um país lá da África. Ele vai fazer negócio com aquele país pequenininho, então ele vai entregar industrializados e vai receber de volta, por exemplo, petróleo, vai receber de volta minérios, vai receber de volta commodities. Quando o Brasil entra num negócio internacional com um país menor que o Brasil, menos desenvolvido que o Brasil entra como industrializado e aquele outro país que não tem vantagem competitiva em produto industrializado, ele entra como extrativista. Então, para contextualizar, vamos pensar que o Brasil, lá em Santa Rita do Sapucaí, produz, por exemplo, uma central telefônica e começa a vender essa central telefônica, por exemplo, para Cuba. Cuba vai pagar o Brasil em dinheiro, mas esse dinheiro vai vir através, por exemplo, de um produto agrícola que Cuba produz com mais vantagem competitiva do que a central telefônica. Agora vamos pensar no inverso, vamos pensar que o Brasil começa a fazer negócio com um país maior que ele. Vamos pensar nos Estados Unidos. Aí a gente inverte a vantagem competitiva. É lógico que as indústrias americanas são mais desenvolvidas que as indústrias brasileiras. Quando o Brasil começa a fazer negócio com um país mais tecnologicamente desenvolvido que ele,
Tudo bem, a gente começa, ok, a gente está fazendo negócio com um país grande, mas onde que é que o Brasil vai ter vantagem comparativa? Lógico que é nas coisas mais simples, por exemplo, extração de minério, por exemplo, extração de petróleo, produção de energia, por exemplo, produção de grãos. Então, vocês entenderam que nesse momento que o Brasil começa a fazer um negócio com um país mais industrializado que ele passa a ter menos vantagem comparativa, e porque ele tem menos vantagem comparativa, ele se torna extrativista ou então produtor de grãos. Nesse momento, o Brasil não precisa de educação, nesse momento o Brasil não precisa investir em universidades, porque o Brasil deixou de participar do comércio internacional com vantagem competitiva industrial para participar com vantagem competitiva extrativista ou produção de commodities. Não é necessariamente, nesse caso econômico em específico, eu declaro claramente que eu sou contra o imperialismo americano, eu sou contra o neocolonialismo, mas nesse caso eu estou usando só teoria econômica pura, é uma coisa muito simples de entender, é a vantagem competitiva. Aí pensa, o Brasil está dando dinheiro para Cuba, o Brasil tinha que estar fazendo negócio com os Estados Unidos. Quando o Brasil negocia, com países menores, o Brasil tende a aumentar a capacidade industrial e tende a aumentar a capacidade da produção de produtos de ponta, porque aqueles países não têm isso. Por exemplo, o Brasil vai vender aviões para a Indonésia, tecnologia de ponta. O que o Brasil vai receber da Indonésia? Que seja alimento, que seja pescado, não sei qual que é o negócio que o Brasil faz com a Indonésia, mas a vantagem competitiva do Brasil nesse caso é Brasil, tecnologia de ponta. Agora vocês acham, por exemplo, que os Estados Unidos comprariam um avião brasileiro ou comprariam um produto eletrônico brasileiro? O Brasil não tem vantagem competitiva para vender isso para os Estados Unidos. Então, vale a reflexão. Quando você for pensar assim, olha, o Brasil tem que fazer negócio com os Estados Unidos porque os Estados Unidos é maior. Aí você vai voltar, você vai na economia, pode buscar na escola austríaca, você vai buscar fronteira de possibilidade de produção, foi a primeira coisa que eu expliquei, que é o máximo que um país produz. A partir do momento que ele chegou na fronteira de possibilidade de produção, que é o máximo, ele só pode expandir com negócio internacional. Aí vai ter a vantagem comparativa. O que cada país tem mais vantagem de produzir, e depois que vai os termos de troca. Quando você está fazendo um negócio com um país muito grande, o seu termo de troca é pequeno. É o que eu digo às vezes que uma pessoa na roça brasileira, ela tem que trabalhar, por exemplo, um ano inteiro para comprar um produto que nos Estados Unidos é produzido com 20 minutos. Eu estou falando que isso está errado? Não. Eu não estou falando que isso está errado, que os Estados Unidos é covarde por isso, não. Eu estou falando que nós, brasileiros, temos que aumentar a nossa indústria para chegar na condição de nós produzirmos esse produto com 20 minutos e vendermos para um país menor. Eu particularmente, eu não estou aqui sendo aquele cara super-humano de coração grande que acha que todo mundo tem que ser igual, não. Eu estou sendo brasileiro. Para nós, brasileiros, é mais negócio que a gente cresça a nossa indústria e assim, infelizmente, é a verdade, né? Ou eles ou nós, que nós sejamos os colonizadores. Aí entra o detalhe do nascimento de um terceiro bloco, que foi o motivo que muitos especialistas falam que é o motivo pelo qual os Estados Unidos estão financiando essa crise no Brasil hoje. Quando eu falo que o Brasil estava chegando no ponto de concorrer com os Estados Unidos, as pessoas me criticam e se elas levam em conta simplesmente o PIB brasileiro, né? Lógico que o Brasil não tem um PIB do tamanho do PIB dos Estados Unidos. Não, mas o Brasil estava crescendo, estava criando um terceiro bloco de poder que ele era o líder. Então pensa bem, vamos pensar que tem 3 clubes da Luluzinha. O clube da Luluzinha dos Estados Unidos, o clube da Luluzinha que a Rússia lidera, e o Brasil já estava começando a criar um terceiro clube da Luluzinha, porque a China está no clube da Luluzinha dos Estados Unidos, e o Brasil estava criando o clube da Luluzinha do Mercosul, que abrange não só os países do sul da América, como abrange países da África também. O Brasil já estava se tornando no caso, o fornecedor de produtos industrializados desse terceiro bloco. É contra isso que os Estados Unidos estão investindo, contra o Brasil ser uma potência emergente capaz de liderar um terceiro bloco político-econômico. Então, enfim, dessa vez eu peço que vocês procurem essas teorias, tudo bem, vocês
podem continuar me agredindo na internet, mas procurem essas teorias pro enriquecimento intelectual de vocês. Procurem essas teorias para vocês entenderem o porquê que determinados políticos lutam contra esse colonialismo e de repente os políticos que não se colocam contra isso, talvez eles nem sabem o porquê, né? Talvez eles estão, eu acho que deveria ser assim, mas talvez eles não sabem dessas teorias. Abraço e até mais.